Oi, olha eu aqui de novo. O papo de hoje é com quem produz conteúdo. Eu e você. Você não acha que a gente produz demais e tem pouco tempo para refletir sobre aquilo que a gente está produzindo? Você já parou para pensar que às vezes a gente produz conteúdo sem nem saber direito o que a gente está querendo dizer? A internet pede pressa, consistência, constância, mas será que toda essa euforia não está engolindo a nossa capacidade de pensar? Será que vale a pena de verdade postar, se a gente não tem nem tempo para refletir sobre o que a gente está postando? Pois é, o papo de hoje é sobre isso. Se você quiser bater esse papo comigo, fica por aqui, depois da vinheta. Oi, oi! Seja bem-vindo a mais um documentário. Eu já peguei meu café com leite, tá? E o papo de hoje, gente, é com quem cria conteúdo. Creators, tá? Criadores de conteúdo. É um papo rápido, é um papo leve, mas eu queria fazer esse debate com você. Então, antes de eu começar o vídeo, deixa eu te pedir, deixa o seu like, deixa um comentário nos vídeos, tá? Quero dar um oi também pra galera que tá chegando. Muito obrigado você que acompanha o canal, você que tá comentando, você que tá curtindo, você que tá compartilhando, tá? Mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas. Então, se inscreve no canal, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante pra você. E aí você ajuda a gente também. A minha crítica aqui é pra essa galera, tá? Que produz muito conteúdo e não tem tempo para refletir sobre aquilo que está produzindo, tá? Sobre aquilo que está postando. Eu sei que tem pessoas que trabalham não só com a plataforma aqui, tá? O YouTube, mas com outras plataformas também, com outras redes sociais. Então esse volume de produção de conteúdo é ainda maior, né? E eu diria que até pior, tá? Eu já tenho sentido isso na pele, tá? Então por isso que isso é uma questão para mim e eu queria deixar registrado aqui no canal e também bater esse papo contigo, né? Se você tem a intenção de criar um canal no YouTube, de compartilhar a sua história, assim como eu tô fazendo por aqui. E aí a questão aqui, gente, é a gente produzir muito e nem ter tempo para poder pensar sobre aquilo que a gente está produzindo. Os grandes artistas em outras épocas, gente, escritores, compositores, pintores, eles não criavam no ritmo do algoritmo. Eles precisavam de tempo, eles precisavam de silêncio, eles precisavam de reclusão. Muitos passavam até meses, inclusive, maturando uma ideia, sabe? Gestando uma ideia até tornar ela finalmente pública. A criação, ela era atravessada pela espera, pela dúvida, pelo erro, pela reescrita e tantos outros processos criativos de fazer e perfazer. Era muito comum, inclusive, né, antigamente um artista deixar uma obra de lado, descansando, né, e depois de muito tempo retomar, né, o processo criativo dela para ver o quanto, né, o seu olhar amadureceu sobre aquela obra. E esse tempo de pausa, ele é essencial para o processo criativo e para produtores de conteúdo, para criadores de conteúdo aqui no YouTube, não é diferente, gente. Hoje parece que a gente não tem mais esse luxo de esperar, né? Porque se a gente espera muito, outras pessoas fazem aquilo que a gente não tá fazendo. E a gente mesmo se cobra também, né? A impressão que eu tenho quando a gente começa a criar conteúdo para redes sociais, né? No meu caso, o YouTube, é que a gente produz muito e tem pouco tempo para sentir sobre aquilo que a gente produz. Isso é um problema para mim, porque como eu falo daquilo que eu vivo, como eu falo das minhas experiências, como eu falo das minhas perspectivas, eu não tenho muito escopo para ficar inventando as coisas, né? Eu falo daquilo que eu vivo, da minha experiência, eu tô documentando a minha jornada. Então, seria um tiro no pé, né? Vir aqui inventar uma história ou contar alguma coisa que não corresponde à minha realidade, que eu não vivo, à minha experiência. E aí é muito comum você pegar um monte de criador, né, por aqui pela plataforma, querendo criar para o engajamento, querer criar com pressa, querer criar, né, para, sei lá, né, bombar, né? Mas poucos criadores de conteúdo falam sobre criar
com presença, para gerar sentido, né, sobre aquilo que ele está produzindo, sobre aquilo que ele está postando. E no fundo, todo criador de conteúdo busca isso, né? Ele busca sentido, né? Ele busca ser ouvido, ele busca conexão, ou deveria, pelo menos, buscar isso, né? E aí, eu tô fazendo essa introdução longa, gente, para dizer que eu acho que se você tá buscando criar conteúdo, se você quer dividir sua história, assim como eu tô dividindo minha história por aqui, eu penso que a gente precisa resgatar um pouco dessa ideia, né, de, ao compartilhar a nossa jornada, compartilhar com presença, né, e uma presença que faça sentido, sabe? Não só para o puro engajamento, sabe? E aí, quando você cria somente para gerar engajamento, a gente acarreta um monte de problema, né? Se você é criador de conteúdo, por exemplo, e só busca hackzinho, né? Ou então quer ficar modelando, como o pessoal fala por aí, né? Ah, vou modelar conteúdo da gringa, né? Vou modelar conteúdo de canal X, canal Y, né? E quando você vê, é exatamente, basicamente, os mesmos temas, né? Uma coisa é você se inspirar, né? E pensar, nossa, eu poderia falar sobre essa temática. Da minha perspectiva, sabe? De que forma essa temática que esse criador X ou Y tá abordando no canal me atravessa. Qual é a minha experiência com isso? Isso é uma coisa. Outra coisa é você copiar e colar exatamente aquele tema com títulos muito parecidos, thumbnails muito parecidas, e aí no final das contas você repara que é um copia e cola. E aí, criar só para o engajamento traz um monte de problema, tá? Pro criador de conteúdo. E aí eu vou compartilhar isso agora. E aí, gente, a gente tem vários problemas, tá? Para esse fenômeno, né? De criação de conteúdos mais rasos, né? Mais fast food, né? E aí, próximo, né, desse problema, a gente tem várias questõezinhas, né? Algumas delas, tá? Primeira, é que na lógica das redes sociais, ela valoriza o volume e a frequência. Quem não aparece, desaparece. Na Marinha, a gente tinha uma máxima, que era exatamente isso, né? Quem não é visto, não é lembrado. E é por aí. A lógica das redes sociais é nesse caminho. E isso cria uma certa pressão, né? Para os criadores de conteúdo, no sentido de estar sempre postando, criando algo novo, tá sempre, né, ali, mesmo que isso o suplante, né, mesmo que isso o sobrecarregue. E mesmo que você, né, e que nós, né, criadores de conteúdos, nem tenhamos refletido sobre aquilo que a gente produziu antes. E aí o risco disso é produzir por produzir, né, a produção de conteúdo como um fim em si mesmo. Repetir fórmulas, não se aprofundar e virar refém do algoritmo e da performance. Sem tempo, então, para pensar, para refletir, o criador de conteúdo se desconecta daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente e daquilo que ele quer comunicar de fato. Porque ele está tentando preencher alguns hackzinhos, alguns padrões que ele vê por aí nas redes sociais. Mas eu tenho uma solução para você, criador de conteúdo, coisas que fazem sentido para mim e eu espero que façam sentido para você, se você tem a intenção de criar conteúdo para internet, assim como eu. Solução número 1, produzir com intenção e não só por obrigação. Antes de você escrever, de você gravar, de você partir para edição, né? Se pergunta, por que é que você está fazendo isso? Por que é que você está falando de determinado assunto? O que é que você quer provocar em quem vai ouvir, em quem vai ver esse conteúdo, essa peça de conteúdo que você está produzindo? Fazer essa pergunta simples já muda a forma como a gente lida com a criação da peça de conteúdo e ajuda a gente a evitar no piloto automático. Dica número 2, equilibrar constância e profundidade. Nem todo conteúdo precisa ser denso, gente, mas também não precisa ser vazio, não é verdade? Você pode alternar entre vídeos mais leves, obviamente, e vídeos mais reflexivos, mais densos, né? Onde você certamente propõe, né, um pensamento mais reflexivo sobre uma coisa mais difícil, ou que você considera difícil, né, ou o que quer que seja. Mas é importante lembrar que constância não precisa significar correria.
E de modo mais prático, talvez você esteja se perguntando assim, mas o Guilherme tá falando de coisas muito abstratas, né? De maneira muito prática, assim, de maneira muito simples, gente. Volto a dizer, quando a gente fala daquilo que a gente vive, quando a gente fala daquilo que a gente tá experienciando, quando a gente compartilha as nossas próprias experiências, criar conteúdo se torna mais fácil, porque a gente não está inventando nada. A gente está compartilhando os nossos sentimentos, a gente está compartilhando as nossas impressões, os nossos olhares, a gente está dividindo com o outro, né, alguma coisa que a gente passou, que a gente viveu e como, né, essa coisa da qual a gente passou, viveu, atravessou a gente, percebe? Essa que é a virada. Dica número 3, gente. Tem um tempo de incubação criativa, né? Tem um tempo de silêncio, tem um tempo de reflexão para você pensar e criar mais. Toda boa ideia, ela precisa de um tempo de descanso, gente, para você pensar em como é que você vai abordar aquilo. É aquela velha discussão entre forma e conteúdo, né? Você tem um conteúdo maneiro, mas a forma como você apresenta não é tão boa. Então talvez um tempo para você pensar, refletir em como é que você poderia, de modo mais criativo, apresentar aquele conteúdo de uma forma que cative as pessoas, talvez seja interessante. Então criar espaços na sua rotina para pensar sem dividir seu pensamento com alguém, ou escrever sem necessariamente publicar, percebe? Um espaço de você com você mesmo, para você pensar nos assuntos que você gostaria de falar, que você gostaria de conversar. Estudar sem necessariamente transformar aquele momento de estudo no conteúdo, porque eu sei que isso persegue os criadores de conteúdo, né? Eu tô estudando, eu tenho que transformar isso no conteúdo, isso, enfim, vira uma bola de neve, gente. Dica número 4, gente, anotar ideias antes de executá-las. Em vez de sair fazendo, né, na hora que você tem a ideia, tenta guardar a ideia um tempo, né, tenta deixar ela lá amadurecendo, deixa ela crescer, né, como uma massa de pão, e aí depois você volta nela e aí abre ela, né, esmiuça ela, né, desdobra ela, inclusive em várias outras coisas, né, que podem vir daquela ideia ali que você tá produzindo, refletindo, né, deixando ela descansar, amadurecer. E aí, nesse ponto, entra aquela questão do banco de ideias, né? Você ir anotando ideias, né? E daí você olhar para o seu banco de ideias, né? Para o seu bloco de notas, de ideias, o que quer que seja, pode ser no celular, pode ser numa agenda física, né? Isso permite que você tenha a possibilidade de escolher qual ideia faz mais sentido pro momento que você está vivendo. Às vezes eu planejo um assunto, né, uma temática aqui na agenda, mas nem sempre eu chego a gravar esse vídeo, apesar do roteiro estar pronto, sabe? Eu não gravo vídeo, e não gravo porque não é porque eu achei ruim a ideia ou o roteiro, né, mas é porque para aquele momento não faz sentido, sabe? Não tem por que falar de um assunto X naquele momento. Por que eu falaria? Percebe? É aquele climão, né? Tipo assim, será que eu tô no clima agora pra falar desse assunto? Eu não tô. Vou deixar ele guardadinho, deixa ele anotado e num tempo mais oportuno, né, eu compartilho com a galera sobre esse pensamento, essa reflexão, o que quer que seja. E quinta e última dica, gente. Entenda que o algoritmo não pensa, mas você sim. Você pensa. A lógica da internet, ela pode até ser acelerada, gente. Mas no final das contas, quem cria é o ser humano. Quem cria é você. Quem cria sou eu. Nós, humanos, pensamos, mudamos de ideia, sentimos, duvidamos, erramos, sentimos medo. Isso é lindo, gente. Isso é válido de compartilhar aqui, sabe? Gaguejar na hora de falar, sabe? Dizer que alguma coisa te incomoda. Dizer, por exemplo, compartilhar aqui, olha, eu tenho dificuldade de me organizar pra gravar vídeo, por exemplo, sabe? Como eu tenho compartilhado com vocês, há alguns vídeos, né, que tem sido desafiador pra mim manter uma rotina de criação de conteúdo sem sempre ficar assim com a sensação de que, olha, talvez essa semana eu não consiga postar vídeo. E não é por falta de roteiro, é porque, né, a rotina, né, acaba engolindo a gente e às vezes a gente acaba realmente sendo suplantado por ela. Mesmo se organizando, mesmo tendo o roteiro pronto, sabe? Sentar pra gravar, criar conteúdo e depois sentar pra editar, principalmente a gente que tem canal pequeno, né? Com pouco números de seguidores, de inscritos, é desafiador,
Porque a gente que faz tudo. A gente que cuida de iluminação, a gente que grava com o nosso próprio celular, a gente que edita, a gente que roteiriza, a gente que grava, sabe? E esse processo nem sempre é simples, nem sempre é fácil. E aí ter essa consciência, né, e trazer essa dimensão, sabe, para nossa criação de conteúdo, né, para nossa peça de conteúdo, é o que torna a nossa fala, é o que torna aquilo que a gente faz mais autêntico, percebe? A inteligência artificial não tem essa dimensão. A máquina não faz isso, você faz. E aí volto a dizer, né? Quando a gente compartilha daquilo que a gente vive, quando a gente compartilha uma experiência que atravessa a gente, né? Quando a gente tá falando de uma coisa que a gente viveu, tudo se torna mais tranquilo, mais fácil de falar. Porque a gente tá dando a nossa opinião, a gente tá compartilhando uma visão, uma perspectiva, uma experiência pela qual a gente passou. É muito mais tranquilo. E é isso, gente. Criar também é um ato de reflexão, gente. É um ato de reflexão. E criar com essa consciência de que a gente não precisa viver no acelerado, mas a gente precisa ser intencional nas peças de conteúdo que a gente cria, sem correr atrás de hackzinho. Então acho que se eu pudesse lhe dar alguma dica master, né, sobre criação de conteúdo, seja autêntico compartilhando a sua história. Eu já venho falando isso, né? O documentário surge disso, né? Documentário. Eu estou documentando o próprio Guilherme, sabe? O próprio jeito Guilherme de ser. E aí talvez seja isso que falte na sua produção de conteúdo. Você documentar o seu próprio jeito de ser, o seu próprio jeito de olhar o mundo, o seu próprio jeito de agir, de pensar. E nem sempre isso vai vir acompanhado de sacadas certas, sabe? Vai ter muito erro, vai ter muitas incongruências, muitas contradições. Sim, normal, porque a gente está documentando a nossa jornada, a nossa própria vida. Faz parte, é isso. Criar com calma num mundo acelerado é um gesto de resistência, gente. Não precisa ser sempre profundo, não precisa ser perfeito, até porque ninguém é, mas precisa de vez em quando fazer sentido. Sentido pra você, pra sua história, pra sua jornada. E você, compartilha comigo aqui, tá embaixo nos comentários. Você tá conseguindo refletir naquilo que você produz, naquilo que você posta? Ou só tá publicando no automático? Compartilha aqui comigo nos comentários, que eu vou gostar de ouvir. E às vezes você nem tá publicando, mas você tá pensando em publicar e essas coisas ficam rondando a sua mente, né? Meu Deus, como é que eu crio conteúdo, não sei o que, aí vou atrás de hack, não sei o que, não sei o que lá. Deixa aqui embaixo, então, nos comentários, porque se esse tipo de vídeo for relevante pra você, né? Curte, compartilha, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e eu posso trazer mais conteúdos desse tipo para você aqui no canal. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau!